Cara, as commodities são coisas extremamente pouco faladas hoje e que, por incrível que pareça, estão na nossa bolsa de valores e você poderia nem saber que existe esse tipo de investimento na renda variável. Então eu tô aqui para te ensinar o que são as commodities e se realmente vale a pena ou não investir nelas. Vambora! Cara, se você é novo por aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque o próximo vídeo, eu tô falando sério dessa vez, o próximo vídeo vai ser um vídeo muito importante e muito legal. Então não deixa de se inscrever e assinar o sininho para você não perder o vídeo que vem. Cara, commodities vem do termo commodity no singular, que pode ser aí traduzido como mercadoria. Commodity é aí qualquer tipo de mercadoria que na sua essência é indistinguível das demais. Ou seja, são aquelas coisas que, cara, é basicamente uma matéria-prima que ao longo do tempo aí, desde o começo da humanidade até hoje, se mudou muito pouco. Esses aí são o café, o açúcar, a soja, o trigo, o minério de ouro, o minério de ferro. E cara, quando eu falo minério de ferro, não pensa naquelas vigas assim que suportam prédios. É o minério mesmo que eu tô falando, entendeu? E como eu disse, são coisas que aí se mudaram muito pouco ao longo do tempo. Se a gente pegar o ouro, por exemplo, cara, em 1500 os portugueses vieram pra cá pra quê? Pra achar ouro. E até hoje é algo extremamente valorizado. Então são coisas aí que não perderam a sua essência ao longo do tempo. E como eu também já disse, eles são negociados todos em renda variável. E se você tá pensando aí, ah não, mas o Brasil não deve ter commodities. O Brasil, cara, o ouro tá todo lá em Portugal. O Brasil não tem commodity. Cara, claro que tem. E a soja e o café que a gente exporta assim loucamente? Pô, isso daí é uma das commodities brasileiras. E aqui, por último, nas características das commodities, elas também podem ser divididas em 3 grupos: minerais, agrícolas ou ambientais. Tá, mas aí você pode se perguntar, não, por que existem as commodities? O que eu vou fazer com um pedaço de ouro ou de ferro dentro de casa? As commodities são um jeito de negociar os recursos escassos no mundo. Se você pegar aí o petróleo, por exemplo, que eu esqueci de citar, que é uma commodity também, que a gente tem muito aqui no Brasil, é super difícil de você extrair o petróleo lá do fundo do mar e tal. Então, são aí coisas extremamente caras também e que são vendidas em muita abundância. Você não vê aí um negocinho, uma latinha de tic-tac de petróleo. Você vê barris de petróleo, cara. Isso é coisa vendendo em alta escala. E outro porquê também muito importante do porquê de fato as commodities existem, cara, já vou até te adiantar aqui, uma das coisas no vídeo é uma reserva de valor extremamente boa. E eu vou explicar por que é uma reserva de valor um pouco mais pra frente, então segura aí. Tá, mas vamos lá, vale a pena investir? Não vale? Devo me expor a isso? Não devo me expor a isso? Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor aí que existe apenas um tipo de computador no mundo e que esse computador é super difícil de extrair, esse computador fica na Terra, esse computador não muda de modelo, é sempre o mesmo. E esse computador vai ser sempre o mesmo até o final dos mundos. Vamos pensar agora fora da situação. Você pode investir diretamente no computador e querer comprar aí um computador que é um recurso escasso, ou você pode investir na empresa que minera esses computadores, que ganha dinheiro com esses computadores e que também pode se valorizar ou também se desvalorizar ao longo do tempo. Me responde aí, o que você acha que é melhor investir? Te dou 2 segundos. Já me respondeu, né? Vamos lá. Nas empresas, obviamente. Mas por quê que nas empresas é tão óbvio assim? Vamos lá. Investir quer dizer que você quer gerar caixa no futuro, certo? Você quer ganhar algum tipo de dinheiro no futuro. Então, cara, agora dando um exemplo real. Vamos supor, você quer investir em ouro, que é uma reserva de valor extremamente boa. Se você compra aí 1 kg de ouro, o que vai fazer com 1 kg de ouro? No máximo, em 10 anos, você vai ter ainda esse quilo de ouro e, cara, pensando assim, em um cenário muito bom, porque tem taxa de custódia desse ouro, você não pode simplesmente pegar o ouro, deixar na gaveta de casa e, cara, fica aí. Você também tem um monte de taxa de segurança que, como eu falei, você não pode simplesmente deixar em casa. Então, cara, assim, no máximo, num cenário bom, você teria ainda esse 1 kg de ouro. Agora, se você investe na empresa que minera ouro e consegue extrair ouro, se o ouro ficar valorizado, as ações dessa empresa também vão se valorizar. É assim, bem óbvio mesmo, não tem como eu falar isso de outro jeito. Cara, é como qualquer outro tipo de investimento em qualquer outra empresa. Se, por exemplo, uma empresa do setor elétrico se valoriza porque eles estão conseguindo fornecer uma energia mais limpa. A energia limpa, no caso, seria o ouro, e a empresa
empresa é empresa. Se a energia limpa é boa e se valoriza, a empresa valoriza. Se o ouro está valorizado, a empresa também valoriza. Eles andam em conjunto. E cara, ao meu ver, agora falando a minha opinião mesmo, não vale muito a pena você investir diretamente na commodity. Vale muito mais a pena você investir na empresa que negocia com esse commodity, que está no mercado desse commodity. E além de tudo isso que eu te falei, como eu já disse, o ouro é uma ótima reserva de valor. Dá uma olhada nesse gráfico aí, que mostra a valorização do ouro em relação ao Bonds 10 anos, que é um investimento em renda fixa nos Estados Unidos. O ouro aí se valorizou praticamente quando a renda fixa estava desvalorizada. Então, nesse gráfico você consegue ver como o ouro realmente é assim, algo que pode segurar, ser uma reserva de valor muito boa. Pensa nele como se ele fosse aí um paraquedas. Quando você tá em crise, cara, tá caindo tudo. O ouro vai te segurar um pouco mais do que as outras coisas que estão caindo. Enquanto as outras coisas estão caindo muito mais, você consegue cair um pouco menos porque você diversificou o seu patrimônio e com isso você consegue perder menos dinheiro que as outras pessoas. Tá, mas agora que você já sabe toda essa importância das commodities, o porquê é tão importante investir nelas, quais empresas no Brasil que a gente tem? Porque, cara, quando eu fui pensar nisso, na minha cabeça vieram duas, mas, cara, a gente tem aí pelo menos umas 4 que eu vou citar aqui no vídeo. Elas são Vale, Petrobras, Suzano e Klabin. Todas essas 4 empresas fazem parte do mercado das commodities. E cara, o que essa empresa precisa ter a mais para eu investir nela? Bom, são alguns requisitos que eu vou passar rapidinho também, senão esse vídeo vai ficar muito longo. A empresa precisa ser extremamente competitiva no seu segmento. Por quê? Porque concorda comigo que o preço do ouro é o preço que o mercado está pensando em relação ao ouro e não o que a empresa pensa que é? Então, assim, a empresa não pode simplesmente falar que o ouro vale 40 bilhões se no exato momento ele está valendo 1 bilhão. É assim, é uma mercadoria escassa, é óbvio, mas cara, você não pode simplesmente chegar e falar um preço muito acima do que ele realmente é. E pelo fato das commodities serem aí uma reserva de valor muito boa, esse preço realmente vem a partir do que o mercado está achando da commodity. Então, as empresas precisam ser extremamente competitivas, porque não depende muito delas o preço que elas podem vender a mercadoria. Ah, e como que eu vou saber se uma empresa é mais competitiva que a outra? Cara, o custo de uma empresa conseguir extrair essa commodity, como pensando no ouro, cara, se o custo de uma empresa for menor que a outra, no longo prazo isso com certeza vai fazer uma diferença muito significante. Outra coisa é que as empresas do mercado de commodity precisam ter um balanço sólido. Como assim um balanço sólido? Cara, o mercado de commodities é igual ao mercado de ações, o mercado que a gente vive todos os dias. Ele é cíclico, então a gente sabe que os imprevistos são previstos. Porque se ele é cíclico, se teve crise, em algum outro momento vai ter crise. Então, cara, precisa ter um balanço sólido. Por quê? Eu vou te explicar em um exemplo na prática. Em 2008, a empresa Rio Tinto, que era assim, uma das mais competitivas na mineração de ferro, estava com uma dívida enorme porque ela tinha adquirido aí as ações da antiga Alcan. E cara, em 2008 a gente teve a crise do subprime, que foi uma crise muito grande no mundo inteiro. Então, pelo fato deles estarem com essa dívida, foi muito difícil deles passarem por essa crise. Tiveram muitos acionistas que foram até diluídos da sua posição. E você pode falar, ah não, se não tivesse a crise seria diferente. Cara, claro que seria. Mas concorda comigo que o mercado é cíclico e que em algum momento a gente sabe que a crise vai acontecer? Então a gente tem que estar preparado para isso sempre. Então esse aí foi um exemplo na prática de que as empresas precisam ter um balanço sólido. E por último, a última coisa que a empresa também precisa ter é obviamente um valuation atrativo. Se a empresa estiver muito cara, aí não faz tanto sentido você investir nela. Cara, se ficou aí qualquer dúvida, pode pôr nos comentários, sem essa de ficar com vergonha se você não entendeu, beleza? Não esquece do like, se inscrever e tamo junto.